Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer a Jesus a oportunidade de compartilhar os estudos, né, que todos nós fazemos. Tem a pergunta que não quer calar, que nós falamos. Você sabe o que é obsessão espiritual? Então, como diz Jesus, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nós que estamos aqui no planeta Terra, com expiações, ainda em fase de evolução, né, nós perguntamos, aquele que estiver sem obsessão, que atire a primeira pedra. Eu não atiro, justamente. Então, nesse campo da obsessão, cada um de nós, claro, vai depender do grau de atividade que nós estamos desenvolvendo e vai ser o grau de obsessão que nós temos. Então, a obsessão está lá escrito nas obras básicas de Kardec, na Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, nós vamos ver com mais detalhes, se vocês conseguem. Não passa aqui, por favor. Aqui então, nós vamos ver os tipos de obsessões. Eu vou ficar um pouquinho mais para ver fazer. Aqui dá para ver. Não precisa não, pode falar tranquilo. Não, que é para fazer, para acompanhar o. Kardec nos ensina, lá no capítulo 23, sobre os tipos de obsessão. Então, as obsessões que nós conhecemos por Kardec são três, né? É claro que a época, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, né? 1861, Livro dos Médiuns. Esse tipo de obsessão, até então, foi desenvolvido depois, com mais intensidade, nos livros de André Luiz. Nós temos vários casos, né? No Mundo Maior, tem o Tosimão Calderaro, deve falar muito sobre isso aí. E tem esses três tipos, a obsessão simples. Nós vamos ver cada uma delas, a obsessão chamada fascinação e a subjugação. Então nós vamos ver detalhadamente, conforme o tempo, viu, professor? Se for o tempo aqui, nós preparamos com mais. Então, entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, como se coloca na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio de algum espiritual adquirido sobre certas pessoas. Então, o domínio que a pessoa tem em determinado número de outras pessoas falam assim, pode ser encarnada ou desencarnada. Estou na frente não, né? Não, ótimo. Então, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, se vê algo de obsessão, para não ter um espírito superior que está dando ordem, não é superior. Está comum, se você sabe, nós temos muito, né? Então, obsediada muitas vezes tem um grupo, que nós vamos ver agora detalhadamente. Então, em geral, o foco Kardec são os espíritos mais. Nós somos aí considerados espíritos inferiores, mas esses que nos obsediam são mais ligados à inferioridade, mais do que nós imaginamos. Então, os bons espíritos, nenhum constrangimento inflige, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não ouvem, retiram-os. É que acontece. O anjo da guarda nosso falou, olha, o caminho mais acertado é esse aqui. Por que ele fala? Porque ele já passou por ali e sabe que ali tem algumas pedras que ele já não precisa mais todos nós passar por essas pedras. Fala, ó, desvia o caminho um pouquinho, porque aqui é melhor. Se a gente não quiser, se nós batemos cabeça, então não aceito, admito, ele fala, tudo bem. Ele não se incomoda de um cilindro, né? Você vê uma comunicação espiritual, com o espírito falando que é o anjo da guarda, se fala alguma coisa diferente e ele se irrita, já está provado que ele não é um espírito superior e nem é o nosso anjo da guarda. Porque os espíritos superiores, né, eles aconselham, combatem a influência dos maus e se não ouvem, retira-se. Não, se você não quer me ouvir, tudo bem, respeite seu livre-arbítrio, eu vou me retirar. E deixa a gente bater cabeça. E a gente tem batido cabeça aí muitas vezes, até os maus, é o contrário, se agarra aqueles que podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identifica-se como espírito deste e o conduz como se for a verdadeira criança. Quer dizer, conduzindo, né? Tira o nosso livre-arbítrio, retira a nossa liberdade de pensar, literalmente, e nos conduz como se fossem as crianças deles. Então, esse parte da obsessão apresenta caracteres diversos, né? Ou seja, que é preciso distinguir o que resulta do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Se eu estiver lendo muito rápido, eu estou tentando, porque na nossa leitura a gente lê mais rápido. Eu não sei porquê, mas a gente lê mais durante o fazer pausa. Né? A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno cujas principais variedades são, nós já comentamos, né? Obsessão simples, fascinação e a subjugação. E nós, com o auxílio dos irmãos espirituais, inclusive de Emmanuel, tem um livro chamado A Serra dos Médios, uma mensagem que o Chico recebeu de Emmanuel em 1960.
dia 12 de setembro de 1970, ele fala outro tipo de obsessão, mais à frente da subjugação. Se conforme o tempo dele, a gente comenta isso aí, né? Então, a obsessão se verifica-se quando o espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade, as comunicações que ele recebe, e o impede de se comunicar com os outros espíritos, substitui os que são evocados. Então, ele está falando mais da questão da comunicação mediúnica, das reuniões mediúnicas. Às vezes, o obsessor está querendo fazer uma intermediação entre o outro companheiro e nos dar uma mensagem que não é verdadeira, e fica passando por um espírito superior, até usando o nome, né? E é sutilmente. Então, se o médium não percebe naquele momento ali, ele tem toda a liberdade de ir aí à frente. Então, por isso que o médium, antes de entrar na reunião mediúnica, qualquer de nós, a necessidade de fazer o preparo. Preparo o quê? Mental, espiritual, fazer uma oração, e pedir ao nosso anjo da guarda que nos indique, nos oriente o possível para fazer um bom trabalho. Então, se não fizer isso, ele sutilmente ele vai substituindo aquele, né, o nosso anjo da guarda, literalmente, e se a gente não observar a orientação do próprio anjo da guarda, do espiritual, ele se afasta. E a gente vai dentro da cabeça do obsessor. Aí complica, né? Então, essa é simples. Dentro da obsessão simples, nós temos várias nuances, né, de observação, que vai até os tipos de obsessão que nós temos, até de encarnado para encarnado. Tem um caso, o irmão chegou lá na reunião mediúnica, aí o guia pediu para orientar aquele companheiro que parecia que estava obsediado. E a espiritualidade chegou, observou, não, ali não tem nenhum espírito ali do lado dele. Olha só, como? Ele parece que está obsediado, não, ali ele está fazendo obsessão com ele mesmo, auto-obsessão. Não precisou nem de espírito desencarnar para obsediar, ele mesmo está fazendo a obsessão própria. Então nós mesmos, nossos pensamentos, nossa atitude fica criando nas nossas telas mentais, né, algo que é real, e aquilo ali vai nos consumir, muitas vezes até adoece, né? É onde o caso necessita de tratamento mais prolongado. A fascinação tem consequências muito mais graves, ou seja, vai aumentando, né? As consequências são mais intensas. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento médio, e que o paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. Então, muitas vezes, ele olha e fala, essa comunicação, ele acha bonitinho e aceita. E o médium, nós, vamos puxar a orelha dos médios, nós que não estudamos, né, achando que está tudo bonitinho, né, porque falou palavras bonitas, mas dentro daquelas palavras, entre aspas, bem bonitinha, bem comentado, bem falado, como fosse um grande letrado, tem algo por trás que muitas vezes nós só iremos perceber se fizermos uma cuidado mais detalhada do estudo que fizemos junto com as obras básicas de Kardec, e principalmente com o Evangelho. Isso aqui está de acordo com o Evangelho? Está de acordo com a ciência? Está de acordo com o que Kardec falou? Então a gente vai... Não é fácil, tem hora que tem algumas literaturas aí que a gente depois jurar que isso aqui é verdadeiro. As fake news que aparecem aí, né? Nós somos vítimas. Você jura, está tudo bonitinho. Mas chega uma pessoa mais apurada e fala, ó, para aí, vamos consultar a fonte. A fonte é Kardec, a fonte é Jesus, a fonte é Evangelho. Não bateu, pode descartar. Então, essa coisa que ela se torna mais, a consequência mais grave em função disso. Porque muitas vezes nós somos enganados, né, e sem perceber que estamos sendo enganados e não buscamos ajuda. Não sou muito falar mais alto, não, eu sou sabichão com isso tudo. Isso aqui está verdadeiro. E aceita. E é o nosso erro. Então, dentro da fascinação, o médium fascinado não se considera enganado. Comentamos, né? O espírito consegue inspirar uma confiança cega, impedindo de ver a mistificação e de compreender o absurdo que escreve, mesmo quando ele salta aos olhos de todos. Todo mundo está vendo que está errado. Quando eu estava na ativa, no serviço militar, eu estou da reserva, nós tínhamos assim, os soldados que faziam a formatura, né? Vários soldados saíam da parte de recrutamento. Depois tinha uma festa, né, no pátio para todo mundo marchar. E aí convidava os familiares, todos aqui, os pais, a mãe, né? E a mãe, para a mãe, o filho sempre é o melhor que tem, né? É o mais bonito, é o mais inteligente, é o mais, né, fabuloso, não tem como, né? E um dos irmãos lá no meio da infantaria, né, quando saiu com o passo errado, que tem um momento que é militar, sabe, você tem um comando, você sai com o passo, o pé certinho para poder fazer a marcha. Ele saiu com o pé errado,
E ele, toda a tropa foi para um lado, mais de 80 soldados para um lado, e ele sozinho para o outro. Ele, tá vendo? Meu filho ali é o único certo. Os outros estão tudo errado. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Na fascinação, nós chegamos a fascinar a tal ponto que muitas vezes, por isso que fala fascinação, até na questão do cônjuge, do amor. Né? Às vezes alguém chega e fala, está fascinado por alguém. Olha só, não é nada. Então, quer dizer, essa fascinação já é uma enganação, literalmente, quando fala, o Kardec diz, que é a fé cega, né? Nós não temos tem que ser a fé raciocinada. Então, o raciocínio fica bloqueado. E aí onde nós erramos muito, né? A subjugação. Isso no livro dos médios, está lá, né? A subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, que é o médio, nós, fazendo agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre o verdadeiro julgo, ou seja, ele já está agora nesse aspecto, nessa fase, ele está totalmente dominado. Não totalmente, mas ele está assim, já não consegue sobressair sozinho. Então, quando chega nessa situação, é onde necessita, de certa forma, buscar um tratamento de terceiros. Até uma conversação, um desabafo com alguém. Eu estava pensando que a pessoa falou, ó, eu tentava falar, não fala não, deixa, só me ouve. Um paciente, sabe? Só me ouve. Não vou falar, mas tudo bem, então, eu quero desabafar. Então, é uma forma de você sair, às vezes está no julgo, e ele tem essa oportunidade, e a pessoa tem que falar. E se a pessoa não quer falar, muitas vezes ela vai aumentando esse julgo, porque a própria espiritualidade, os irmãos inferiores, eles bloqueiam até o raciocínio lógico, bloqueiam até a confiança. Não, que ele está te enganando, não, isso não adianta falar com você, não, isso não vai resolver em nada. Você tem que fazer o que eu estou falando, e começa. Então, nesse aspecto aqui, um tempo atrás, quando Jesus trazia, até quando Kardec trouxe essa palavra subjugação, deixa eu ver se tem aqui na frente, estava-se muito próximo à questão da possessão. Qual a diferença entre subjugação e possessão? Então, Kardec continua, a subjugação pode ser moral ou corpórea, quer dizer, pega a parte espiritual da pessoa moral e até corpórea, até chegar a fazer atos, né, que às vezes complica a nossa vida. No primeiro caso, que é a questão da moral, é o subjugado elevado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas. Então ele não está vendo nada. É uma espécie de fascinação já mais desenvolvida, né? No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimento involuntário. Os movimentos involuntários, muitas vezes, ele sem perceber, ele está numa fila ou num local público, né? E faz algo absurdo que vai do nada, a pessoa, o que aconteceu? Sem perceber, ele está subjugado para fazer da vontade que o espírito inferior está forçando ele a fazer. Até em movimentos, né, difíceis até ele se mover. Querer subir. Então, tem alguns vídeos que aparecem, até algumas coisas absurdas, né? Que o médico, muitas vezes, o espírito chega até a incorporar na subjugação, chega a dominar o próprio aparelho mediúnico e faz coisas que, se não tiver um controle moral e espiritual da casa, ele faz coisas que a gente até imagina que é coisa de cinema. E chega, joga no chão, derruba, né? Faz coisas. Né? E muitas vezes a pessoa fala que está possuído. Né? Isso a gente vê. Eu digo porque eu passei pelas figueiras do cristianismo, das igrejas evangélicas, então nós acompanhávamos isso. Realmente é o que acontece. Sem perceber que ali tem uma mediunidade, tem uma ligação, tem um espírito em comando e ele está subjugado. O que é subjugado? Ele faz toda a vontade que ele queira naquele curso, pega melhorar esse direcionando. Então, como que eu vou me desvencilhar disso aí? Aí o tratamento, depois nós vamos fazer outra parte, seria a desobsessão, que é outro, né? Essa corrosão. Então, dava-se antigamente o nome de possessão, né? O domínio exercido pelos maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir a aberração das faculdades humanas. A possessão corresponderia para nós a subjugação. Então, é uma palavra quase sinônimos, né? A possessão, subjugação. Aparentemente, né, Kardec usa a palavra mais subjugação, porque a subjugação envolve todo o aparato do campo mediúnico do médium
da sua mente, do seu chakra, ele neutraliza todas as barreiras de pensar, de raciocinar. Você está subjugado. O que é subjugado? Está preso, está amarrado, está sob o comando de alguém. Nesse caso da subjugação, se não adotarmos esse termo, é por dois motivos, Kardec explicando. Né? Primeiro, por implicar a crença na essência de seres criados para o mal, que é eventualmente voltado ao mal, quando só existem seres mais ou menos imperfeitos, todos eles suscetíveis a se melhorar. Ou seja, ainda tem a ideia de alguém falar, não, Deus criou o demônio, Deus criou Satanás, como é que vai criar um ser para combater com ele? Nós já sabemos dentro da orientação espírita, né, que isso aí é uma simbologia, não é bem assim, se levar o pé da letra, não é dessa forma. Nós sabemos que Deus é único e não criou mais ninguém para combater. Causa primária de todas as coisas, né, é a inteligência suprema. Se é a inteligência suprema, por que ele queria criar um outro indivíduo para combater o que ele cria? Então foge da lógica, foge da razão. Então essa possessão, essa subjugação que Kardec traz, que todos somos criados, desenvolvidos simples e ignorantes para a nossa evolução. Então não tem ninguém criado exclusivamente para o mal. Isso aí não existe, né? É só uma forma, talvez são sinônimos ou traduções de alguns trechos bíblicos, né? Nós temos várias traduções, que se a gente for pegar o pé da letra da palavra que foi escrita, né, tem muitas traduções que não, hoje na própria Bíblia não bate de acordo com o que foi desenvolvido. Né? Nós temos um grande estudioso lá no terreno meu de região, Severino o Celestino, né? Ele é pesquisador, ele fala sobre o espiritismo e estuda o aramaico na linguagem quando Jesus falava. Ele visita as regiões lá onde Jesus passou e descobriu várias nuances de erros de traduções na própria Bíblia, que a doutrina espírita veio esclarecer que realmente aí vem, onde vem com mais clareza, né, para nós. Segundo, por implicar também a ideia de tomada do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, quando só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não existe processo, no sentido vulgar do termo, explicando, né? Mas apenas obsedados, subjugados e fascinados. Então, Kardec resume: processo ninguém está, mas é subjugado, fascinado e obsessão simples. Daí para frente, Kardec vai dando outras nuances, né? E tem algumas particularidades dessa obsessão que nós estudamos lá com a nossa colega professora Rosana, na apometria, depois vamos falar, né? E tem, na apometria também fala sobre as obsessões que vão fazer o tratamento. Dentro dessas, tem a monoobsessão, que é uma obsessão do espírito só próprio, né? Que é assim, dentro da obsessão simples e a poliobsessões, que são várias entidades imprimindo a obsessão na sua pessoa. Quando tem um só, é um fato, é um mono. Várias entidades, inclusive no plano espiritual, algumas obras escritas, tem pessoas que querem obsediar alguém e ela não tem condições, falando, não, ele faz o contrato da empresa de obsessão, sabe? Terceiriza. E ganha dinheiro, não é que ganha dinheiro, ele ganha literalmente aquelas energias dantescas, né? E depois a pessoa fica subjugada e vai chegar a hora que não consegue mais acompanhar, fazer isso, ele descarta, é descartável. Não, você não mais serve para mim, você fica jogar lá. Eu, coitado lá, é uma vítima, fica como escravo, chega nas nossas reuniões, ele me enganou, me passou a perna, disse que me ia pagar isso aqui, então eu já fiz o meu trabalho e agora eu quero receber. Vai receber o quê, meu filho? Falei, não, ele prometeu para fazer, eu fiz aqui, eu fiz tudo que ele pediu. Tá aqui, ó, derrubei a fulano e tal. Falei, e aí, o que você ganhou com isso interiormente? Você foi ludibriado, você foi enganado. Até ele aceitar, né, o orgulho cair e ver que ele foi ludibriado, foi enganado, e de certa forma passou por um escravo, vítima de outro, terceiro, depois tem outro, a gente vai encontrar, não vamos entrar em detalhe agora, senão a gente vai... Então, quer dizer, é obsessão, olha a obsessão. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado conforme tratar com os irmãos. Muitas vezes eles não são, a maioria dos obsessores, conforme o Zé Mário tem um livro, a trilogia, né, a psicografia do Vanderlei Oliveira, Quem Perdoa Liberta.
é o segundo livro da série, que ele fala. Muitas vezes nós tratamos os obsessores como pessoas inimigas, pessoas más, pessoas enjeitadas ali. Na verdade, se nós observarmos, a maioria deles são ignorantes, não são maus. Porque o espírito verdadeiro e mal, eles são até, de certa forma, reais, eles são verdadeiros, eles não enganam. Teve uma reunião mediúnica, né, não vou entrar em detalhe, que o espírito foi, a pessoa falava, você é um obsessor. Eu falei, não, eu confesso que eu sou um espírito do mal, eu faço parte da falange do mal, eu comando a falange do mal. E você aí, finge que é boazinha, né? Mas nesse fingimento você não está sendo você mesmo, que eu sei os seus percalços. Eu sei que você engana, sei que você traz, sei que você passou para trás. E eu não faço isso sem falar nada não, eu sou o que eu sou. Eu admito amigo meu, então tem essa diferença. Então esse é mau. Esse tá, e se ele chegar, ele estuda e vai desenvolver. E esse tem que ter um controle, um domínio mais, principalmente moral, mais acentuado para falar com ele. Para tentar ludibriar, desvencilhar daquele pensamento. Que é diferente do obsessor comum. Então, o obsessor, geralmente nós que estamos envolvidos, são irmãos que estão querendo vir agora lá na frente, que estão querendo uma orientação. Por que eu estou aqui? Eu não sei onde é que eu se encontro. Por que eu cheguei aqui? E às vezes o irmão vai falar na sua mediúnica, a gente até pede os irmãos para estudarem, porque a maioria dos espíritos que vêm, eles não tiveram religião, e muitos deles não foram espíritas, como nós estamos tendo agora. Eles chegam lá, você já está desencarnado, você já está no plano espiritual. Eu falei, o que é isso? O que é desencarnar? O que é plano espiritual? Só entendi o material. Então, é a linguagem que nós estamos habituados, nós compreendemos. Mas se uma pessoa de fora que vai falar na linguagem espírita, não sabe. Então, esses irmãos, a gente tem que ter uma cuidado mais detalhada, né? Então, a obsessão sim caracteriza por ações maléficas, né? Que poderíamos chamar de superficial, maléfica. O algoz atua através de simples sugestão, não empregando campos de força, que vamos falar, né? O instrumento mais sofisticado, vamos ver também. Trata-se quase sempre de espontâneo fruto do ódio. O agente visa prejudicar a vítima, sugestionando através de ideias ou imagens. Não usa de maiores recursos para que isso se cristalize. A ação é limitada, em seus efeitos, pela força mental da indução. Ou seja, a maioria dessas obsessões são ligadas ao passado e às vezes recente, com ciúme, com inveja do trabalho. Nossa, fulano foi promovido, eu estou aqui há 20 anos, tenho curso superior, tenho não sei o que, ali não tem nada, nem segundo grau tem, já está ganhando mais do que eu. Aí começa, aquela inveja simples, começa dali e vai aumentando. Quer dizer, o que ele vai fazer? Ele fica, não, e agora, o que ele faz? Então daí já, sem perceber, ele está se induzindo e está criando a obsessão mais simples. Mas pode evitar? Pode, né? Não é fácil, né? Eu não quero invejar, não quero me livrar, eu não quero ter ciúme, né? E aí vai. É a modo, continua, esses obsessores agem nos meios de que dispõem sem maiores conhecimentos das leis do mundo espiritual, além do mundo espiritual. Procuram destruir o desafeto com pau, chicote, corte, né, instrumentos semelhantes, envolvem no amarras, laços, peias, sudário, etc. As consequências dessas agressões têm importância muito relativa, já que depende das defesas naturais do obsediado, intensidade das energias empregadas pelos perseguidores e do tempo de atuação. Então, os perseguidores muitas vezes falam, se você não fizer aquela tarefa, o seu chega lá, você é o meu comandado, você está fazendo o meu trabalho, você está na minha empresa, se você fizer isso eu vou te choquear, vou te bater. E acontece mesmo, e às vezes a entidade vem com medo, mas eu tenho que fazer isso aqui, senão quando eu chegar lá eu vou apanhar. E apanha, de verdade, não é brincadeira não. Porque ele não tem aquele domínio racional dele, que ele tem a vontade dele, ele não está subjugado ali só porque o outro quer, porque ele também aceitou. Então, quer dizer, é escolha nossa. Então, é a mesma coisa, né? Você chega, impõe uma sugestão na pessoa e fala, não, eu não aceito isso aí não. Por que eu tenho que fazer isso aí? E, às vezes a gente discute com o Espírito. O Espírito chega, tinha um dia, uma conversa nós lá na nossa reunião mediúnica, eu bati de peito com ele, falei, não, para aí. Você está falando uma coisa, dando um tipo de trabalho, mas aqui já tem esse trabalho. Ué, aqui tem esse trabalho?
Então você pega, né? Ué, que trabalho é esse que você está falando? Eu falei, não, você está falando de uma atividade que nós já estamos desenvolvendo há muito tempo. Mas por que fulano faz isso? Então, parei. Mas você já está entrando no outro campo. Eu falei, que campo? Você está julgando. Você está julgando o trabalho do outro. Quem somos nós para julgar? Se nem Jesus julgou. Aí ficou assim, tentou desviar um pouquinho. Aí você percebe que não é. Né? Então aí é onde tem o quê? Buscando a artimanha do orador, a pessoa vai conversar, e buscar o estudo e não ter medo, não. Quem tem medo de espírito aqui? Nossa irmã está aqui, vou falar no nome dela, mas ela falou, você não fala, não, me morro de medo dos espíritos. Eu falei, tem que ter medo, tem determinado tipo de espírito, tem que ter medo. Não tem que ter aquela pretensão, achar que você é o superior, que vai sair. Porque tem entidades aí que elas nem se aproximam de nós, porque hoje da não percebe, não permite, né? E o guardião em volta também não deixa de se aproximar. Mas, segundo essas entidades, se elas chegar a se encostar, ela adoece a gente. Espírito e abelhas são ligados à rede, às hostes da maldade mesmo. Então é o detalhe. Mas essa da questão da obsessão é diferente. A polobsessão, a ação produzida por vários obsessores, comentamos, né? Que é quase sempre com grupos e sincronia, né? É mais perigosa, pois há multiplicações de energias maléficas. Caso, no entanto, não se conste a implantação de aparelhos eletrônicos, nós vamos levar na frente, né? Parasitas no sistema nervoso da vítima, ou emprego de meio sofisticado de causar danos irremediáveis. A poliobsessão deve ser catalogada entre os do tipo simples. Quer dizer, ainda é um processo de obsessão que já tem o quê? Onde aquela empresa que eu falei que está fazendo a obsessão, eles têm todo o mecanismo necessário, tem todo o aparelho. Agora eu vou contratar, que eu vou fazer a limpeza do centro. Um exemplo, um salão grande. Então, contratar uma empresa de limpeza. Então, tem máquina de lavar, tem enceradeira, né, tem tudo. É assim também no plano espiritual. Você contrata uma terceirizada para fazer a obsessão, ele tem tudo que o aparelho você imaginar. Nós vamos ver, se der tempo, nós vamos mostrar aqui, não assuste não, não dormir, não se preocupar não. Quem tiver medo de dormir. Então, aí, quando foge desse campo, o que é que vai acontecer? No campo da obsessão e subjugação, e quando não se consegue desvencilhar, ou seja, quando não conseguimos fazer um tratamento adequado, aí onde entra o tratamento dentro das obsessões nas nossas casas espíritas. É o passe, né? Água frutificada, né? Tomar mais uma aguinha. É a questão da intensidade da energia, né? O reiki. Então, tratamento com as pedras, aí tem tudo isso aí, porque quando se chega nesse ponto aí, o nosso chakras, foi falado agora no início, né? O nosso chakra já teve todo descompassado, todo desalinhado. Quando o chakra desalinha, todo o sistema nervoso, todo o nosso sistema de saúde, ele vai para a terra. Então, como é que eu vou fazer o alinhamento do chakra? Aí é um estudo mais aprofundado só sobre o chakra, nós temos no meu material, depois a gente fala sobre isso aí. Como é que eu faço? De imediato, que os guardiões pedem, não ficar em lugar fechado, eles adoram, isolam. Lugar sujo, porque você vê uma casa que está sendo limpa, muito louça suja lá na pia, banheiro, a roupa lá para cima e para baixo, das mulheres aí, né? Casa desarrumada, outra coisa, que está tudo fechado, aquela escuridão, é uma prova autêntica, sem exagero, de obsessor lá dentro, morando. Um amigo nosso, um dia eu estava em Brasília, do nada eu estava sentado, e o médico conversando, ele, o aparelho mediúnico do meu lado, bateu no meu, você sabia? Ele está falando sobre que até o lixo que você deixa dentro de casa é perigoso, atrai o obsessor. Então você terminou, limpou, lava a casa, deixa sua casa limpinha à noite, tira o lixo e põe para fora. Não lá fora, mas não deixa nem o lixo dentro de casa. Sempre fez isso muito tempo atrás, mais de 50 anos atrás. Agora que entender que tivemos o caso, vamos entrar no detalhe da questão das obsessões complexas. Por quê? Porque muitas vezes entra entidade, ali se nós percebemos, faminta, com fome, literalmente, falando, eu não tenho comida, chega lá, está aberto aqui, tem um lixo aqui, vai lá, é igual o morador de rua, tem lá, você anda da rua, você não vê o pessoal, coitado, fica lá, catando lixo, um dia, por que você está caçando? Não, para aí, mexe o lixo, não, para aí, eu vou fazer um sanduíche para você aqui,
Então, é a mesma coisa que nós podemos fazer junto com os espíritos. Peraí, não precisa buscar o lixo não. O que você está precisando? Eu não sei. Se nós não temos alimento agora, qual que é o melhor alimento para o espírito? Oração. Uma leitura. Nossa, mas é isso mesmo? Que bom. Quando ele fala, nossa, é isso mesmo, que bom. Naquele momento, vem uma bolha espiritual, o envolve, que é os guardiões, e leva para um lugar seguro. Quer dizer, o tratamento tem, mas depende de nós. Quando passa dessa parte, aí já entra a obsessão complexa. Como é que está o nosso tempo, professor? Tá? Esse aqui, tem criança aqui? Tem, né? Não, mas criança é evoluída. Tem 10 anos na nossa frente, isso aqui já sabe de coisa salteada que nós estamos aprendendo. Então, a obsessão complexa, nós vamos ver, Emmanuel nos traz essa questão da obsessão complexa. E no livro do Aguinaldo Paviani, pelo Espírito Klaus, esse livro ele é muito interessante, né, muito bom, foi onde nós tiramos ele fala que não há mais tempo. Que tempo é esse? E realmente esse livro foi escrito há uns 3, 4 anos atrás, eles não foram embora. Quando foi agora no final do ano, um mentor espiritual que a gente acompanha muito, ele falou, foi feita a pergunta para ele: qual a sua mensagem para o ano de 2026? O que é que você nos orienta? Eu falei, corra! Aí ele falou, corre para onde? Eu falei, calma, no sentido, correr no sentido de você desvencilhar de tudo que você tem de errado. Se você é ganancioso, corra da ganância. Se você é maldoso, se você é corrupto, se você é, né, vingativo, guarda mágoa, corra da mágoa. Se você é orgulhoso, corra do orgulho. Se você é egoísta, corra do egoísmo. Se você é melindroso, corra do melindro. É invejoso, corra da inveja. É isso que tem que falar. Porque o tempo, literalmente, para nós, já está assim. Não vou assustar ninguém, mas segundo os irmãos falam, nós temos até mais somente uns 10 anos, 15 anos, né? Para tudo, até 2036, né? Mas isso aí é só uma vez, né? Não é nada do tipo. Então essa filosofia, assim também como as técnicas obsessivas e os planos de fácil, foram imediatamente absorvidos por esses espíritos de ordem inferior. Falando, né? Porém, com os mesmos objetivos. Atualmente, esses espíritos formam verdadeiras legiões. E suas técnicas de ataque junto aos encarnados são. Então, lembra as técnicas que eu falei que eles usam para se obsediar? Então, eles são espíritos estudiosos, dedicados há muito tempo, são espíritos ligados literalmente às hostes maléficas, são inteligentes e, às vezes, estudam um caso até mais de 1000 anos para chegar no que eles querem. E a gente acaba meia dúzia de livros que você quer doutrinar um espírito desse, ele não consegue. Um dia eu fiquei na besteira de perguntar ao mentor lá, com esse espírito, como é que eles fazem para fazer uma doutrinação com um desses magos, que estava falando sobre o mago negro, né? Que é da infantilidade, né? Como é que faz para doutrinar o mago? Eu falei, você nem imagina, você nem pensa nisso. Você já estudou tanto, para que faz essa pergunta? Me eliminou. Você estuda tanto, para que faz essa pergunta? Não tem cabimento para você. Eu fiquei no chinelo, tá tudo bem. Aí depois eu fui entender, fui explicar, fui fazer a leitura realmente, porque são anos e anos, milênios de estudos e preparação. Então, quer dizer, não é naquele momento, não é também do grau que nos encontramos que iremos chegar a apontar. Nós temos uma play de espírito aí que nem está embanando a energia do que ficou, que não é mais, do Lúcifer. Mas também que tem, inclusive, centro espírito que dá um mito, fala, não tem mais isso não, ele já foi orientado, mas quem que orientou? Quem que chegou de frente para ele? Jesus. Chegou de frente, quando ele viu de frente, ele foi envergonhado, que ele mostrou, que falou, nossa, o que eu faço? Não, vem e me segue, vamos. Foi reparando, está reparando até hoje, ainda ficou sequelas. E assim, é um desses irmãos que estão sendo também orientados, doutrinados, mas por artes superiores. Nós vamos citar um caso depois, se der tempo, no estudo de casos que o Dona Maria Modesta, o Dr. Eurípides, traz para a gente. Muito interessante, para nós médios, é um puxão de orelha para nós médios. Então, os aparelhos que eu coloco: implantação de larvas. O que são larvas? Aqueles colocam lá em coqueiro, né? Imagina aquilo ali.
Você imagina no plano espiritual que ela é no nosso corpo. Como é que faz isso? Como é que ela chegou ali? Quem que produziu? Quem que materializou? Você vê a capacidade que eles têm. Então, só que tem um detalhe. Não entra na nossa psicosfera, espiritual, nada que não é convidado. Então, por isso, geralmente ele fala, o espírito obsessor, esses espíritos mais, eles são educados. São. Eles não entram onde são chamados. Como assim? Não. Como que é o chamamento? Eu fiquei nervoso, perdi a paciência. Quem perdeu, você nunca teve? Quando tem, não perde, né? Foi um momento de descuido. Que momento de descuido é esse? Então, quer dizer, esses momentos é onde entra o convite dessas obsessões. Então, quer dizer, o obsessor, o indivíduo, ele não entra sem ser convidado. São educados, né? Nós aqui, por aí vai. Então, os corpos astrais dos encarnados durante o sono, que é o corpo mental inferior. Isso aqui é o detalhe, nós vamos explicar lá da frente, que a nossa constituição perispiritual, nós temos 7 corpos, né? Nós temos o corpo material, físico, né? O duplo etérico faz a ligação, o perispírito faz a ligação dos chakras, onde fica fazendo a ligação, para fazer a ligação do espírito. Depois do perispírito, nós temos outros corpos, são os corpos, esses mentais. Tem o corpo mental superior e o inferior. O corpo mental inferior, ele está armazenado ali o nosso DNA perispiritual. Ué, mas como é que é outro plano? Muitas vezes seu perispírito está no local, seu corpo mental está no outro. Olha só. E há sequestro desse corpo mental inferior. A pessoa chega e fala, fulano, ele está lá, você conhece a pessoa? De vez em quando acontece comigo lá. A pessoa chega e fala, volta para a terra, estou falando com você. Você fica no lugar. Quer dizer, mas muitas vezes você desprende os corpos espirituais. É um desprendimento. Às vezes acontece com o desdobramento. Quando ele fala, nos encarnar durante o sono, que é o desdobramento. Então você desprende. Quando nós dormimos, o corpo físico, né? Fica lá, tem o laço que liga, e nós vamos fazendo a viagem astral. Então nós estamos prendidos. E dentro desse corpo tem mais outros corpos, de acordo com a nossa evolução, claro. Aí vai, às vezes vai chegar um ponto que não precisa mais dele. E vice-versa. Experiências laboratoriais para desenvolvimento de vírus. Então tem muitos vírus espalhados aí que foi desenvolvido pelos espíritos trevosos, pelos irmãos infelizes. O pai João de Aruanda, né, o João Pobu, ele falou, filho, não fala mago negro, fala irmão infeliz, espíritos contrários à luz. Olha só. Ele falou, por que espírito infeliz? Porque vai chegar a hora dele também, ele vai reconhecer e ver que perdeu terreno, perdeu tempo, e que agora é o momento dele se reconciliar com a luz. Nossa, meu pai João de Aruanda, né? Essas missões, né? Magia negra, antigamente chamada de Goécia. Usa também, quando se fala dos magos negros, eles trabalham com isso aí. A Goécia é que fosse relativamente à magia. Isso é um estudo mais antigo, mais aprofundado, que a gente não vai entrar em detalhe, mas faz parte da... É a utilização de seres artificiais, a Gênesis e outros. Quem sabe o que é a Gênesis? Se for a Rosana, pode falar. Nós estudamos juntos. O que é a Gênesis? Kardec já vem estudando isso há muito tempo atrás, no Livro dos Espíritos fala, na Revista Espírita de Kardec, que distribuiu várias revistas, até vários anos, ele fala com mais acentuidade de tempo. Ele fala esses agentes, né? São seres criados, artificiais, às vezes com intuição do próprio quem desenvolve essas energias, impõe um campo energético e a pessoa fosse representante do fulano lá no outro local. Então, muitas vezes, ele canaliza aquele campo energético, fala, olha, você vai sair daqui, você sabe onde é que você está? Você sabe onde você está sentado aqui, né? Desculpa me falar, você vai ficar sentado, mas você vai me levar, me buscar, mas nós estamos em outra região. Aí você vai lá no Rio de Janeiro, lá no Carnaval, eu quero tanto de energia que eu preciso disso aqui. Mas eu não posso ir, não, você vai, porque eu vou te arrumar não sei o que você vai. E faz uma cópia dele. Aí você manipula todo dia, você vai, esse é a agenda. Chega lá, capta a energia, traz para ele, ele absorve e leva. Que é o caso que está acontecendo agora. Né?
Então, esse agente, ele é direcionado mentalmente por uma espécie de magia, onde eles usam. E são poderosíssimos, né? Ramatiz fala muito disso, magia de redenção, Ramatiz vai falar sobre isso aí. Vamos entrar em detalhe porque depois, né? E entre outros, né? Magia negra, magia significa manipulação energética, para a gente entender o que é magia. Magia pode ser dos dois lados. Nós temos os nossos guardiões superiores, que são verdadeiros magos, magos do bem. Né? E esses magos do bem, eles têm o conhecimento também, porque se for pegar a história, eles também tiveram lá ao contrário. Um dia alguém me falou assim, me soltou uma piada lá, não sei quem foi nervosado. Eu fiquei assim, fazendo piada com a gente. Falei, agora você está do nosso lado, né? Agora você deixou outro lado, por que você deixou outro lado? Eu falei, eita. Agora você está do outro lado, com quem vem falando. Quer dizer, cada um de nós, quer dizer, às vezes você está, igual acontece, quando você passa por muito tempo numa situação reversa da espiritualidade, nós temos muitos irmãos que estão blocados, recambiados, perseguidos, jogados dentro das furnas, pela sua escolha. Quem vai tirar isso de lá? Quem consegue tirar? Os próprios indivíduos que estavam lá, que foram retirados, falaram, não, eu sei como é que é lá embaixo, deixa que eu vou. É a mesma coisa, a pessoa um dia foi consultar lá no centro espírita, né? Pedir ajuda ao Dr. Bezerra de Menezes. Aí pela situação dela, aí de repente aparece um Exu. Mas eu pedi ao Dr. Bezerra de Menezes, mas foi um Exu para me entender aqui, que negócio é esse? Você ficou assustada. Eu falei, pois é, meu filho, eu tenho de irmãos aqui agora, você merece. É o que nós podemos fazer por você, é nós aqui. Dr. Bezerra, né? Então é o livro que nós falamos, né? Do lugar. Não, mais tempo, não, foi em 2011, tá vendo? Mais tempo. Pelo Espírito Cláudio, o Espírito Cláudio tem outros livros, né? Ele fala bem direto sobre o Espírito Médio. Tem também do Dr. Inácio Ferreira, que fala nesse livro, sobre a questão da ligada à obsessão, né? Diz que a obsessão complexa é um processo de interação obsessiva profunda. E é profundo mesmo, né? Muito além da subjugação. Então, quer dizer, Kardec, na época, ele não falava dessas obsessões complexas, mas tem parte, quem observar bem, no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quem puder dar uma lida, no finalzinho, a última sessão de prece, tem prece para os obsediados. E lá tem uma observação, tem uma nota, e lá Kardec fala, obsessões mais intensas, obsessões mais graves. Ou seja, mais grave além da subjugação. Aí o Emmanuel, no livro lá, Seara do Médium, né? Seara do Médium, ele fala justamente sobre a questão da obsessão complexa, e fala inclusive da forma de tratamento que deve ser feito. Emmanuel, quer dizer, em 1960. Aí a gente começa a comentar sobre a obsessão complexa, não, mas isso aqui vocês estão inventando moda. Não me falaram isso lá. Vocês estão lendo demais, né? Vocês estão estudando demais, não sei o que. Não, vai lá na Emmanuel, mas não falou. Aí, Chico Xavier está lá para escutar lá o livro, você pode ver lá. Ele fica quietinho, fica lá. Quer dizer, não estuda, aí às vezes quer. Não estou personalizando nada, mas é necessidade que a gente tem, né? Então, a obsessão complexa, aí onde entra Ângelo Inácio com o pai João de Aruanda. Aqui é outro livro tirado do livro Legião. Esse livro Legião, ele é um compêndio de três livros distintos, né? Porque Legião é Senhor da Escuridão e qual outro nome? A Besta. Então, nesse livro aqui, na Legião, ele conta as visitas, né, que os espíritos, principalmente o Ângelo Inácio com o pai João de Aruanda, nas regiões escuras, literalmente bem infernais, ali abaixo do abismo, onde tem palácio e mais palácio das trevas. Então ele trabalha, que a lista faz a obsessão complexa a tal ponto, quando ele sequestra o espírito, ele coloca um esquife pendurado. Agora tem aqui, né, os quadros, eles colocam, ele fica lá dentro sequestrado como se fosse um laboratório de experiências. Os nazistas antigos faziam isso, está em vida.
né? Nós temos isso falando do Paulo César Frutuoso, ele fala muito disso no seu livro, que ele foi um desses médicos lá atrás, que agora está repondo, né, seu trabalho através da materialização, de cura pela materialização, usando o seu grau de conhecimento da medicina, né, e fazendo esse grau de conhecimento, ele está limpando parte do passado. Então, quer dizer, e Pai João tem um livro nessa parte que ele comenta. Achei interessante isso aqui, que ele... Olha, o tempo é seu, viu? Você falou o tempo. Está tranquilo, né? Aqui o Pai João está conversando com o Ângelo Inácio. O Ângelo Inácio é um escritor que fosse André Luiz, no plano espiritual, ligado a outros, mais um grande jornalista do plano maior, né? Olha, Ângelo, meu filho, trabalhar com um pai velho não é algo tão simples assim. Não basta ter acumulado experiência como escravo. Vou conhecer algumas mandíbulas e depois se manifestar por aí, fazendo bendições. Nosso trabalho é bem mais amplo e nossa preparação mais complexa. Nossa preparação mais complexa, olha só. A fim de desempenhar bem as funções que abraçamos, temos que nos especializar em diversas áreas do conhecimento oculto. Especializar em diversas áreas do conhecimento oculto. Então nós temos muito conhecimento oculto, nós temos da própria magia, estudar magia, esoterismo, até parapsicologia, além do espiritismo, né? Outros campos ligados à parte de magia oculto, né? A teosofia, nós estudamos também. As escolas esotéricas, tem muitos que estão fazendo isso aí. A própria comunidade fechada, né? Que é a questão da maçonaria, da Rosa Cruz, tudo estuda isso aí. Logosofia. Aqui saber os detalhes de geografia astralina. Então, conhecer a geografia astralina é conhecer todo esse mecanismo de trabalho da obsessão complexa. Então, nós temos diante da realidade, né, a obsessão, considerando que apenas se classe como mono, obsessão, obsessões, que são respectivamente muito espírito de dois ou mais dele. Então, ficamos por aqui. Isso aqui são detalhes, depois a gente disponibiliza, né? Tá. Eu queria só, se desse tempo, isso aqui. Só um minutinho, só para a gente ver como que eles trabalham atualmente conosco, literalmente falando. Então eles estão instalando, isso é uma espécie de movimento, isso aqui não tem espírito, né, nesse primeiro aqui. Então, a obsessão hoje, nós sabemos que é tão bem trabalhado, não precisa o espírito estar do lado ali para te caminhar, não. Ele está muito ali longe, distante. Wi-Fi. Exatamente. Eu literalmente falando, quanto hora vai lá, para fazer, ele coloca o quê? Um aparelho. Então, coloca na mente, às vezes bem camuflado, né, na pele, e outro, muitas vezes, enxerga nas glândulas. Esse é mais intenso ainda. Né? Então, quer dizer, como que eu vou desvencilhar esse aí? Para fazer um desvencilhamento desse tipo, aí necessita do mago branco do bem. Não é qualquer um de nós. Eu detalhe, não é um simples passe, não digo que um passe seja valoroso, não é pelo passe, pela água frutificada, alguns banhos que vai tirar isso aí, não. Como o Pai João falou, é estudo especializado, é um preparo especializado. Não vamos aventurar qualquer um de nós chegar lá e buscar alguém que está resgatando, tirar isso aí. Tem que preparar. E o preparo maior, como diz Eurípides, dentro dessa dúvida, maior preparo, 2, a bondade, literalmente, e a moral do sábio. E eles ainda falam assim, não adianta eu tirar, ele vai atrair outro. A opção, exato. Aí você tem que dizer, além de tirar, tem que fazer o quê? A pessoa tem que Se melhorar. A Matiz, no último livro dele, Missão Planetária, ele falou, não adianta o ser humano se reformar, adianta. Mas o que vai ser melhor é a transformação. Transformar. Era um povinho, literalmente falando. Kênia, né? Beleza? Tem mais algum minuto, não? Já encerrou o tempo? Então tá. Então fica aqui a imagem, às vezes tenta na rede social ter essa imagem, está lá, está livre, né? Mas colocamos aqui como estudo e literalmente esses aparelhos, né? Às vezes
dependendo da situação, tem um espírito, às vezes o médium ele fica em coma. E esses aparelhos são para poder fazer desligamento, eles pedem permissão de quem colocou, para que eles tenham condições de ir lá e eles mesmos retirarem. Se não retirar, de fato, a pessoa chega desencarnada. Aí continua o trabalho de obsessão. Então, por isso, todo cuidado com as nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas atitudes, médios. Nós somos médios, não é por acaso, não. Médio não é para beber vinho, se docicar com uma coisa. Não, médio veio para resgatar mesmo. Então, o Alcio estava falando, não, tem médio aí só pelo nome que ele falou, você é médio e se já inchou, achando que é a grande coisa. Eu falei, não, muito pelo contrário. Quanto mais médio, mais devedor. Não se muda, não. E o cuidado, todo cuidado é pouco. Eu digo para nós mesmo, eu sou o mais próximo de eu mesmo que sou eu mesmo. Todo cuidado é pouco. Muito obrigado, que Deus abençoe. Nós temos mais coisas para falar, mas o nosso tempo não, mas podemos ver, complementar, né? Fazer mais tempo aí. Eu vou mandar o link, os slides, né? Para a Rosana, para a Kênia, e depois distribuir para quem queira continuar. E as obras estão lá, a referência. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, muita paz. Obrigado. Nossa, agradeço.